E aí galera, esse é o canal Figuras Culturais e eu me chamo Renato Silva. O convidado de hoje, ele é professor, inteligentíssimo e tem um grande talento para capturar a atenção dos alunos. Estou falando dele, Zé Maria. Olá pessoal, prazer estar aqui, né, com o Renato, e que também foi meu aluno. Então é um prazer estar também aqui, trazer algumas informações também importantes para cada um. Ótimo. Então vocês aí não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal caso ainda não é inscrito. Então vamos começar com essa entrevista que eu estou muito empolgado aqui. Meu professor aqui, o que eu considero melhor assim, porque você, como eu já disse, tinha esse talento para capturar a atenção e fazer aquilo ser uma aula interessante. Então, todo mundo sabe que o aluno, achando a aula interessante, tende a captar melhor a informação, né? Então, mas antes de ser professor, Zé Maria, você me contou uma história que no tempo que você trabalhava na área da Petrobras, como foi esse negócio aí? Conta aí pra gente. É bem verdade que a gente teve uma infância difícil, né? Até porque naquele tempo a gente não tinha nem muito tempo para brincar, era mais para trabalhar. Uhum. Aí eu comecei a trabalhar muito cedo, porque eu era da família de 4 irmãos, né? E o mais velho era eu. Então, por a minha mãe não ter muita condição, não ser aposentada, então eu tinha que me virar para trabalhar, né? Então, antes de eu começar a trabalhar na área da Petrobras, eu sempre me virei, eu fazia carro, eu pegava alguns carros de lata, eu fazia alguns carrinhos, né? Que naquele tempo o pessoal usava muito, e eu fazia, e quando era dia de sábado eu vendia, né? Que era para juntar algum dinheiro para comprar alguma coisa. Então, eu fazia helicóptero, fazia os carros de lata, como se fala, fazia lancha, quando o rio estava cheio, o pessoal sempre ficava olhando e tal. Eu pegava aquele motorzinho, botava numa carcaça de ferro elétrico, né? Então eu pegava a carcaça, que é o formato de uma lancha, né? De um barco, e ali eu forrava com isopor e botava um motorzinho e jogava lá e a galera ficava lá. Então para mim era uma coisa simples, mas para o pessoal que não tinha aquela criatividade da época, era uma coisa, dizer que eu era inteligente, e eu ficava, isso é uma coisa tão simples, né? Então, com o passar do tempo, né, as coisas foram ficando difíceis, e aí apareceu a oportunidade de eu trabalhar ali na área da Petrobras. Eu me lembro que eu trabalhava na parte de limpeza mesmo, né? Nas empresazinhas que era pequena naquele tempo, e era na parte de limpeza, e eu me lembro que muitas vezes eu estava limpando ali a grama, no ARC, né, que chama, na base ali principal da Petrobras, e às vezes era de tardezinha, chegava aqueles ônibus de Natal, de Mossoró, com vários alunos dos IF, né, da faculdade, e eu tava ali, parecia um mexicano, né, com um chapelão para não levar sol, e eu ficava olhando aquela ruma de aluno, e eu ficava ali por ali, a vergonha batia, né, mas eu tava lá trabalhando dignamente, mas eu botei na minha cabeça, né, que eu não ia permanecer ali. Eu me lembro que tem muitos colegas aqui da época que se acomodou ali, mas eu queria sair dali. E para eu sair eu tive que o quê? Eu olhar aquele povo ali e dizer, um dia também eu vou estar na faculdade, né? Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, no ano de 92, né, no ano de 92 eu entrei no curso de economia, porque até então não tinha ninguém em economia aqui no Alto, não tinha ninguém. Então entrou eu, Aparecida, de Biata e Titita. Nós fomos as 3 primeiras pessoas formadas em economia dentro do Alto Rodrigues. Aí onde foi feito o curso? A gente fez economia na UERN, em Açu. Porque até então só tinha mais o quê? O pessoal só procurava história, letra, pedagogia, né? E eu sempre fui assim, a curiosidade era de fazer a coisa diferente, né? Então surgiu o interesse de eu fazer economia. Porque tinha muito contabilidade, né? Muita matemática, muita teoria, e era dentro do que eu gostava. Sim. Então eu fui para a área de economia. Isso era em qual ano? Porque assim, a gente sabe que as coisas de hoje estão tudo bem mais fácil comparado com tempos atrás, né? No ano de 92, naquele tempo não tinha a facilidade que tem hoje, a internet, que não havia, era tudo no papel, no livro, na pesquisa. E outra coisa, acessibilidade também, né? Porque naquele tempo carro era difícil, o ônibus só tinha um ônibus praticamente, o ônibus antigo, eu me lembro que o pessoal mais antigo deve lembrar, que era azul e branco, e o motorista era Noé.
Então aquele ônibus era a minha utilidade, era para dar assistência aqui e à noite ir para a Sul. E muitas vezes o carro dava o prego. E para a gente não perder aula, a gente pedia o carro de cano mulatinho, que muitas vezes vinha de vaquejada, mas a gente queria chegar a Sul. Muitas vezes também tinha o carro da Vipetra, aqueles carros cheios de graxa, mas a gente ia em pé, mas ia para a Sul. Então era um tempo difícil, foi muito difícil para a gente chegar, né? A se formar. Hoje em dia a facilidade é grande, é muito grande. Hoje tem faculdade aí, tem aqui na região, tem CIT, tem muita, né, a facilidade de ônibus, tem a hora, tem de manhã, tem de tarde, tem os IF, tem tudo isso aí. Então hoje a facilidade... Sem dizer aula online, né, esse negócio todo, essa tecnologia que veio aí para facilitar a vida da gente. Mas assim, antes mesmo de você se formar, você hoje é evangélico, né, mas nem sempre você foi. Você me relatou uma vez, no tempo que eu era seu aluno, eu me lembro que você relatou que você chegou na sala de aula e o professor tinha escrito lá um problema que ninguém conseguia resolver. E você parece que tinha chegado uma farra, algo do tipo. Explica aí essa situação, como é que foi. Rapaz, é interessante. Naquele tempo, eu não sei se alguém se lembra aí, tinha o Espaço Livre. Espaço Livre hoje, que é onde é a loja de Neto CD. Ali era a antiga farmácia de seu Chico Eliseu, e com o passar do tempo, né, o Rivaldão transformou no Espaço Livre, e tinha um colega meu, Cleilson, Alberto, a gente, sempre às vezes antes de chegar na sala de aula, a gente se combinava de tomar como é que se diz, 1 litro, ou a metade de 1 litro, né, e eu me lembro que nesse dia eu era metido a roqueiro, eu me lembro que eu saía de casa e escondia o chinelo lá de baixo, perto da FM Ouro Negro, né. Eu tinha umas pedras lá, eu botava o chinelo lá e ia para a escola pé descalço, que metido a roqueiro, né? Eu cheguei a passar praticamente uma semana sem tomar banho, como tem uma jaqueta que tem mais de 20 nomes de doenças. Então, nesse tempo, eu me lembro que eu cheguei na sala de aula, já era no 3º ano, um professor chamado Aristóteles, né? De Pendência, em saudosa memória, ele já partiu. E eu me lembro que era aula de química, e tinha uns cálculos muito grandes no quadro. E eu cheguei e fiquei sentado lá e comecei a analisar os cálculos, e vi que estava errado o cálculo. E eu fui e disse para a turma todinha, esse cálculo aí está errado. E como eu estava assim, a efeito de álcool, né? Já estava já com as orelhas já quentes. Aí o professor Aristóteles disse, então vá para o quadro. Se você consertar lá e mostrar onde é que está o erro, você fica com a nota da prova. E eu me lembro que eu fui para o quadro, né? Assim, pela natureza e o efeito do álcool, deu aquela coragem. E eu fui para o quadro e, por ironia do destino, eu consertei a questão. E acertei, né? E eu fiquei com a nota da prova ali. Então eu fui curioso, né? Tanto para os colegas, que é tanto, Renato, que na época, quando eu passei no vestibular, se não me falha a memória, era 2 turmas do 3º ano. Mas naquela época, das 2 turmas, eu era o único que não tinha o dinheiro para pagar a inscrição do vestibular. Eu era o único que não tinha. E eu me lembro que já no último dia, eu consegui, até com minha tia, em saudosa memória, que foi quem me inspirou a ser educador, Maria Dalva, né? E ela me deu o dinheiro e eu fui e fiz a inscrição. E por incrível que pareça, de 2 turmas que tinha, eu acho que tinha em torno de uns quase 50, 60 alunos naquela época, e só passou 3 alunos daquela turma. E entre os 3 eu estava lá, economia, né? Então eu sempre fui curioso, sempre gostei de estudar e estar à frente, né? E não me limitar somente o que estava ali escrito ou o que o professor passava, mas eu sempre procurava um pouquinho mais. E no meio disso aí que eu nem falei também, que eu trabalhei no Correio. Na época, o Correio pediu à escola um aluno que tivesse as melhores notas. E eu me lembro que o Correio funcionou lá onde é a Câmara hoje, que tinha uns boxes lá, e o Correio era lá. E pediram um aluno que tivesse a nota boa para encher esse tal, aquela coisa toda, e me indicaram, né? Eu trabalhei como carteiro do Correio. E agora isso eu não me lembro mais, foi em 80, acho que em 88, 89, por aí, mais ou menos por aí. Então fui até carteiro eu. E aí, essa daí eu não sabia não. Pois é, viu? Não sou bombril, mas já fui um bocado de utilidade já. Pois é. Agora assim, você falou que gostava muito de estudar. Mas também nem sempre, nem todos os dias você estava disposto, né? Aí quando você não estava disposto, você fazia o que você falou? Rapaz, a gente tinha uma turma que era chamada, a rua que eu morava, que era com minha avó, é a José dos Santos, né?
e tinha Nascimento Lopes, que é a outra rua ali, aquela rua que... fica por trás, né? E eu me lembro que a gente criou, tinha muitos jovens, muitos amigos, e a gente criou até um bloco de carnaval chamado Beco Lopes, porque a rua que eu morava é o chamado Beco do Engole. Não sei se alguém lembra, sim, né? É o Beco do Engole. E aí a gente pegou o quê? Beco Lopes, que era o Beco do Engole, que a gente morava, e Nascimento Lopes. E aí a gente formou um bloco de carnaval, a gente juntava aquela turma ali para escutar Raul Seixas. Cada um tinha a sua escolha. Alguns gostavam dos Guns N' Roses, outros gostavam do AC/DC, outros gostavam do Legião Urbana, outros gostavam do Raul Seixas. E cada um do próprio Raul, né, que a gente tinha a ansiedade de ter o livro, que era o Baú do Raul, né? Então a nossa geração não tinha internet, não tinha celular, mas a gente era mais sadio do que é hoje. Pois é. Né? Porque a gente vivia aquela aventura, e eu me lembro que a gente às vezes saía de noite, não tinha o que fazer, ocioso. Então a gente saía com uma turma, às vezes para pichar a parede. Uma vez pichou lá a parede lá de Chechel. Quem levou a culpa foi até outros meninos. Quem levou a culpa foi até os meninos de Tique de Lica, mas só que não tinha sido os meninos de Tique de Lica. Tinha sido Luciano Seixas, que era meu primo, eu, e aí a gente teve que pichar a parede, pintar a parede lá de Chechel, que era onde é aquela lojinha hoje ali, era uma parede só. Mas no caso, como foi que descobriram que foram vocês? Porque é o seguinte, os meninos trabalhavam na olaria. E o vigia viu e disse que foi 2 meninos lá da rua, lá do beco. Só que eles não conseguiram identificar quem era. Só que teve uma pessoa que viu, né, e disse, não, é o menino de Dalvinha, que é o Luciano, e o menino de Socorro, que era eu. Só que eu, na época, eu era escoteiro, eu fui me escondi na sede do escoteiro. Escoteiro, né? E os caras procurando, o Luciano vai ser preso. Na época, o delegado era Guanabara. Ixi. E Guanabara deu uma lição de moral danada em Luciano. E disse, vocês vão pintar lá a parede, olha aí. A sentença, passar o pincel na parede. Né? Então, para o pessoal que não sabe, esses meninos não fazem isso aí, mas você pegar uma paredezinha branca com folha né, verde, dá uma pichação que só sai no lixamento e no cal forte. É uma tinta forte, né? E eu me lembro que a gente tinha essas traquinagens. Outra vez a gente juntou uma turma, era aniversário de um colega nosso, a gente não tinha o que fazer, todo mundo já cheio de goró. A gente foi, e lá no mercado, por trás do mercado, tinha o nome, né? A placa lá, a luminária, que era com o nome do mercado público, o nome do prefeito, aquela coisa toda. A gente não tinha o que fazer. A gente foi fazer um tiro-ao para ver quem é que jogava uma pedra para acertar na placa. Aí um jogou uma pedra e não acertou, outro jogou uma pedra maior e não acertou. Aí um jogou uma banda de tijolo. Então essa banda de tijolo, quando bateu, quebrou a placa, neguinho Nicolau, na época, era o vigia da rua, e viu. Então só deu uma coisa, a gente correu todo mundo, mas não deu mais tempo. Então ele viu todo mundo e no outro dia lá vai todo mundo se retratar. Rapaz, outra vez, vou contar essa daí, que Luciano, sabe, meu primo, a gente se sentava tudo na calçada de noite. Naquele tempo era só para conversar e sorrir com os outros. Não tinha internet, né? E Luciano, meu primo, ele era um meio perturbado mental. E a gente tudo sentado conversando, ele foi por trás, pegou uma banda de tijolo e jogou. Isso quase 12 horas da noite, meu amigo. Jogou e bateu no portão de uma senhora. Meu amigo, não deu tempo. Ele fez só jogar e fechar a porta. Estava dentro de casa. E a gente não deu tempo de correr. Aí todo mundo ficou olhando, um barulho de quase 12 horas da noite, uma pedra, batendo num portão de ferro. Então a gente não deu tempo. Então a gente teve que dedurar ele para não ser incriminado só. Então a gente tinha essas traquinagens, né? Essas coisas aí. Mas era saudável. Né? Eu me lembro que outra vez a gente não tinha que fazer, e um colega nosso, a gente mexia até com os cachorros, homem. Mexia com os cachorros. Tinha um cachorro deitado, e esse cachorro era muito valente. Era um cachorro naquela rua ali que ia lá para casa de minha mãe, nessa rua da Assembleia de Deus, lá embaixo. E aí tinha um colega nosso, e o cachorro estava deitado, então tinha que fazer, ele foi lá e soltou uma flatulência na venta do cachorro. O cachorro correu pra cima da gente, a gente teve que subir no poste. Meu amigo, foi um desmantelho danado, esse cachorro atrás de pegar a gente, só por causa do indivíduo que fez isso. O pó do cachorro deitado e o cara foi lá soltar esse negócio. Então pra você ver, viu, traquinagem sempre existiu. Foi. Zé Maria, mas você usava uma jaqueta aí no tempo que era roqueiro, como era essa jaqueta aí? Rapaz, os meninos vão sorrir depois, viu? Tem uns cabra bons aí do tempo da gente. E Luciano, meu primo, a gente tinha uma ligação muito grande, né? Que a gente era primo e tudo ali.
E a gente sempre tem algumas traquinagens, a gente tava por perto. Aí tinha uma jaqueta que o Luciano pintou, né? Uma jaqueta preta que tinha mais de 20 nomes de doença. Era tuberculose, coqueluche, AIDS, tifo. O que você imaginar de nome de doença tinha nessa jaqueta, né? E várias outras figuras que tinham a anarquia, né? E a gente sempre revezava essa jaqueta, né? E eu me lembro que a gente chegou a tirar até umas fotos. E nessa época, Luciano, meu primo, era metido a cantor, queria ser Cazuza. Queria ser Cazuza. Então a gente tinha essas piruetas, né? Como a gente não tinha condição de comprar aquelas camisas de marca, então a gente comprava as camisas brancas e pintava, botava, né? Era a nossa pirataria. A gente pirateava, né? E aí tinha essa jaqueta que tinha mais de 20 nomes de doença, que era tuberculose, coqueluche, é como eu falei, né? Essa jaqueta aí, eu não sei, era tão desejada que eu não sei nem que fim levou ela. Eu sei que eu tenho uma foto do ano de 92, né? Com essa jaqueta, com lenço, tinha um lenço com a caveira, tinha uma bermuda com caveira, a gente queria ser roqueiro. Eu cheguei a passar praticamente uma semana sem tomar banho, porque eu queria ser roqueiro. Eu era, como dizia o próprio Raul, a gente escutava as músicas de Raul Seixas, aquela coisa toda, e dizia, o diabo é o pai do rock, foi ele mesmo que me deu toque. Então a gente queria ser doido, queria ser invocado, queria ser diferente, né, daquelas turmas ali. Então a gente, mesmo com nossas limitações, né, e outra coisa, Renato, eu fui criado em uma parte da minha vida como moça, porque minha mãe, a gente estudava à noite, e naquele tempo era muita restrição, a cidade muito pequena, e mamãe dizia, olha, a aula termina de 10h20, se chegar aqui de 10h40, tem alguém lhe esperando ali para esquentar os couros, né? Então era tratado ali, né, como se diz, sujigado, tinha aquela limitação. E eu me lembro que o primeiro porre que eu tomei, os meninos mais experientes, eu acho que eu tomei umas 2 doses, e o caba muito novo, querendo, né, aquele gás todo, eu com a jaqueta, querendo ser o cara, e eu me lembro que eu tomei um porre, eu só me lembro quando eu acordei, eu acho, de manhã, com mamãe dando umas cordadas boas para eu limpar a porqueira que eu tinha feito. Vixe, Maria. Então essas eram nossas aventuras, né, de infância, e por eu ser mais velho, eu dava algumas traquinagens. Algumas traquinagens. E para eu fazer isso aí, às vezes eu tinha que dormir com um colega lá na sede de escoteiro, tal, que eu era escoteiro, comecei a escoteiro muito cedo, né, foi onde eu comecei a me doutrinar, né? Naquele tempo escoteiro era como se fosse uma questão militar, né? Então a gente tinha regra, tinha tudo. Então como é que se diz, eu aprendi muito nesse tempo aí, muito mesmo. Um período que você passou a ser professor, você se lembra de algum momento marcante ali, daquele início de carreira assim que você vivenciou? Rapaz, eu me lembro que, assim, minha tia sempre via, ela era assinante de uma revista, que eu era muito curioso, a revista Super Interessante, né? Era a revista Super Interessante e Aventura da História e Mundo Estranho. Então eu lia muito, só vivia lendo. E ela, por ser professora, ela via que eu era muito curioso. Então, em algumas situações, eu me lembro que ela dizia, vá hoje dar uma aula para mim, vá lá e explique lá o pessoal. Então eu me empolgava, né? E eu lia muito. E eu dou graças a Deus isso aí, porque quando eu comecei na minha vida educacional, que eu gostaria de dizer e mandar uma mensagem para todos os professores, que ser professor é um sacerdócio. Na verdade, ser professor é um sacerdócio. E digo mais, eu digo isso aí, e eu sou muito sincero, os professores de anos iniciais, eles deveriam ser os mais bem pagos. Porque ele pega uma criança que praticamente não entende de nada, assim, de leitura, só tem os seus garatujos, e ela faz com que uma criança conheça as letras, né, conheça os números, então ela tem essa facilidade de mostrar as primeiras informações da educação. Então, ser professor é um sacerdócio. Então, eu me lembro que minha tia mandava eu dar umas aulas de história, ela era professora de história e de geografia. Então eu lia, eu pegava aqueles livros, os Aztecas, e ela tinha muito livro, né, de história, e eu lia muito mesmo. E graças a isso aí, foi que eu adquiri muito conhecimento e fui criando aquela vontade, eu fui me descobrindo como professor, né? Então ali, quando eu comecei a ensinar, me deram a oportunidade de eu ser professor de matemática. Mas antes de eu ensinar aqui no Alto, eu comecei ensinando em Açu, lá no JK. Eu me lembro que eu estava fazendo economia
e tinha um professor chamado Salazar. E ele perguntou, ô Seixas, você não queria dar umas aulas de contabilidade, desenho geométrico lá no JK? Eu sabia lá o que era isso aí. Contabilidade estava mais na área da economia, mas desenho geométrico ninguém queria. Então eu aceitei. Na época eu era muito magro, né? E tinha muitos alunos grandes. Eu fui dar... Lá no JK não é sala de aula, é galeria, é imenso, é muito aluno. Né? E eu me lembro que o maguinho por ali, quando eu comecei a dar aula, eu me lembro quando eu entrava dentro da sala de aula, os caras ficavam tirando, cadê o professor? Sabe? E eu ali parecia um matutinha, cabecinha grande cearense, aquela corra toda, mas ele subestimando a minha inteligência. Eu me lembro que eu fui dar aula de contabilidade, olha, muita informação de economia, peguei um livro bom e estudei um mês para entrar dentro de sala de aula. E quando eu entrei foi ali onde eu comecei a descobrir, né? E eu sempre tentei transformar a sala de aula num ambiente agradável, né? Porque matemática, quando se falava em matemática, o pessoal tinha um tabu. Professor de matemática, eu não entendo. E eu me lembro também que a gente via muitas fórmulas, né? E dizia, para que serve isso? Né? Então eu ia atrás, além daquela informação, para passar para o aluno. E eu tentava, você sabe que você foi meu aluno, e eu tentava transformar a sala de aula num ambiente agradável. Então a aula terminava e vocês aprendiam e o tempo passava rápido. Então eu fui me especializando nisso aí. Então, quando eu comecei a dar aula, fizeram teste em todas as áreas, botaram para ser professor de história. Aí eu fui estudar história. É por isso que hoje eu sei história às vezes os alunos estão assim, eu pego matemática, pego um pouco de ensino religioso, pego um pouco de ciência e boto história. E eu, professor, como é que você sabe tudo isso? Porque eu comecei a estudar a história do 6º ao 9º ano e fui me especializando. Depois me botaram para ser professor de ciência. Dava aula de ciência do 6º ao 9º ano. Então fui me especializando em ciência. Depois me botaram para ser de geografia, biologia, química, física. Eu só ensinei inglês e português, mas o resto, então eu fui me especializando e cada vez mais eu gostava de brincar com os meninos, porque em vez de eu ser um professor, eu era mais um aluno. Sim, como vocês sabem, né? Que a gente brincava ali e passava o tempo. Então sempre tentei, até hoje, já faz o quê? De 92 para cá, quando eu comecei para valer, foi no ano de 92, eu me lembro que eu fiz um curso em Prociência em Macau, e foi quando eu dava aula em Açu, fui fazer um curso em Macau e ainda estudava em Açu na faculdade. Então era uma correria imensa, né? Mas aí, lá em Açu, quando eu comecei, era contabilidade e desenho geométrico, que o pessoal, hoje em dia, desenho geométrico é a famosa geometria, mas naquele tempo era desenho geométrico. Que a gente tinha que... ninguém sabia nem do que se tratava. O livro era até difícil, mas aí eu fui pesquisando. Porque naquele tempo não tinha internet. Hoje em dia tem tudo. Você vai lá e bota e tem todas as aulas. Mas naquele tempo não tinha. Então eu tive que me virar nos 30. Mas, assim, em relação à presepada, que eu sei que todo canto tem, e você como professor, o melhor canto de você encontrar essas presepadas é em sala de aula. Com aqueles alunos, tem ali, com todo tipo de personalidade ali. Você teria algum assim em mente que pudesse contar pra gente aqui? Pronto, olha, só para vocês terem uma ideia, todo mundo conhece o famoso Goodbye, né? Antônio Neto. Antônio Neto foi meu aluno. E ele parou, ele até hoje disse, Zé Maria, quem fez eu parar foi você. Goodbye foi meu aluno no primeiro ano. E Goodbye é passado dela só para rir. Eu era professor de matemática à noite, no ensino médio, aqui no Valfredo Gugel. Então, Goodbye é só para brincar. Então, eu tive que reter Goodbye no primeiro ano para ver se Goodbye melhorava. Então, Goodbye se formou no primeiro ano. E eu me lembro que nessas aulas que eu dava, eu cheguei a dar aula de ciência também, e eu me lembro que um certo aluno, eu expliquei sobre a questão dos gametas, sobre a questão do nosso sangue, sobre o corpo humano, né? Que é ciência do 8º ano. E eu fiz um teste, na época era prova, e eu perguntei assim, só para os alunos saberem, que eles pesquisassem qual era o tipo sanguíneo dele. E um aluno veio e disse, botou na prova, meu tipo sanguíneo é H2O. H2O, imagina aí, eu acho que ele vai assistir aí, faz muitos anos. Mas ele botou H2O, eu disse, meu filho, tu tá com leucemia? Ele, não, meu sangue é H2O, professor. E outra, eu dava aula de geometria, né?
E a gente estava estudando sobre a questão que a geometria se baseia em ponto, reta e plano. Então a gente estava vendo o quê? A reta, né, o plano. E quando se falava em ponto, falava sobre as constelações, sobre a estrela no céu. Eu me lembro que uma aluna disse na aula, disse: Zé Maria, eu me lembro, aí eu estou deitado no banco lá em casa, olhando para o céu, eu vi uma constelação de um frango. Então você veja, né, a situação que a gente às vezes se depara e a gente tem que se segurar para não sorrir, tem que valorizar. E ela disse que quando olhava para o céu, tinha as Três Marias, né, tem o Cruzeiro do Sul, ela disse: eu também vi já uma constelação de um frango no céu. Então, isso aí é algumas pérolas que a gente tem de sala de aula, e tem muitas aí, né, Renato? Com certeza. Mas teve, assim, alguma série, assim, que você ficou, assim, tipo, uma situação meio... Tipo, não esperar, não ser algo agradável, assim, porque a gente sabe, né, o convívio com os seres humanos sempre coloca você em cada situação, e você que, com aqueles alunos todos lá, todo esse tempo até agora, já teve algum? Verdade, já teve situação do aluno perguntar, né, e assim, por eu ser tão curioso, eu me lembro que eu dava aula aqui no Valfredo, que tinha três oitavo anos, foi naquele tempo, que hoje é o 9º ano, né, era os 8º, e eu me lembro que era 3 oitavo ano, que eu nunca, até hoje, eu não vi mais aquele nível de aluno, porque era 3 oitavo ano e eles disputavam entre si para saber qual era o melhor oitavo. Então, por eles haver essa disputa, eles se nivelavam, né? Então, até aqueles alunos, hoje em dia não existe mais isso, mas o que eu vou falar aí, alguns sabem disso aí. Houve um tempo em que os alunos, eles ajudavam aqueles que sabiam menos, que era para a turma tentar chegar a um nível maior. Eles tinham a preocupação de todo mundo chegar no final do ano ser aprovado. Havia isso aí, havia essa preocupação. Eu fui ainda desse tempo, né? E uma das coisas que eu me lembro também, que eu dava aula na EJA aqui, teve um tempo que teve a EJA aí, também no Valfredo. E eu me lembro que tinha uns cabra bom, que tem uns cabra que já foi embora, Lula, foi para outro canto aí. E eu era professor meio assim, dizia: Lula, se tu botar uma bomba lá no banheiro lá, eu deixo tu ir para casa hoje. Aí, homem, deixa disso, meu Deus, bota uma bomba lá no Valfredo, bota uma bomba lá no banheiro lá, do banheiro dos homens lá, porque se tu botar, meu amigo, o pipoco vai ser grande, vai todo mundo se embora. E eu me lembro que uma vez, ele botou uma bomba, a gente pegava aquelas bombas bujão, e botava uma coxinha de cigarro e deixava lá queimando lá na descarga do banheiro. Olha só a traquinagem. E eu me lembro que um colega, que ele sempre participa num outro grupo aí de WhatsApp, ele ia entrando dentro do banheiro. E a última sala era perto do banheiro. Quando ele ia entrando, a bomba explodiu. Foi a bomba explodindo e ele caindo para trás. Desmaiou na hora, né? Meu amigo, foi uma correria aí. Quem foi? E os cabas ruins sempre tinham aproximação comigo, porque ninguém mexia com eles, né? Então eu sabia quem é que tinha sido. Só que Lula já tinha vazado, já tinha ido embora. Os cabas não se lembram, nem sabem nem quem é Lula. Que Lula foi morar em Independência, eu não sei nem onde é que mora Lula. Mas eu fazia isso aí, sabe? Mas os caras gostavam de mim, porque eu tava lá no meio da turma ruim também, sabe? E os caras gostavam. Eu tentei ser mais aluno, professor, do que professor para aluno. Essa era a realidade. Zé Maria, assim, a gente sabe que você teve um tempo, não sei se agora, atualmente, você está morando em Açu ou aqui, mas eu me lembro, no tempo que eu estudava com você, que você morava lá em Açu. E creio que nessas viagens você via muita coisa, acontecia muita coisa, até porque você não importava a hora que acabasse aqui de noite, você pegava e viajava mesmo. Coisa que não é nem todo mundo que tem coragem de viajar de moto daqui para Sul, naqueles horários, né? Aconteceu alguma coisa assim, nessa trajetória, nesse longo de carreira? Rapaz, teve um tempo que depois, quando a gente vai amadurecendo, a gente começou a imaginar, professor Reis, né, que a gente somos amigos de longas datas, e às vezes a gente ia todo mundo no carro de Reis, mas tinha o dia que Reis não vinha. Então, aí vinha de Açu, vinha eu, Jair Amanso, né, Ricardo, de saudosa memória, grande amigo meu, 17 anos de amizade, né, que faleceu aí já há um tempo, um grande amigo, Edilson, né, então a gente vinha, era 2 motos, Jair trazia Ricardo e eu trazia Edilson. E assim,
né? E nesse tempo, a gente ia aqui por dentro, por São José, por essa estrada aqui que diz a estrada de Carnaubais, e naquele tempo não tinha muita estrada, a estrada estava totalmente esburacada, né? E eu me lembro que uma das certas vezes, né, a galera não veio e eu tinha que dormir em Inhaçu, eu ia só dormir em Inhaçu para voltar no outro dia de manhã, às 5h30, para estar aqui já pronto para dar aula. E eu me lembro que nesse dia eu ia Regia na frente do carro e eu ia na moto. Eu tinha uma Bros. E eu me lembro que quando eu passei a ponte ali de São José, né, eu senti a moto. Quando eu passei a ponte, né, era na faixa de umas 10h40, que muitas vezes a gente não, terminou a aula, a gente corria para sul. E eu me lembro que quando eu passei, eu senti a moto pesada, como se tivesse alguém. Eu senti a moto mesmo baixar e eu achei estranho, porque não tinha ninguém comigo na moto, e Regia na frente, a gente sempre ia, né, vendo a luz do outro e tal. E eu me lembro que a moto pesou a moto e eu pensei que o pneu tinha furado, pelo peso da moto, né? Eu disse, rapaz, o pneu furar aqui, já naquele trecho que depois da ponte, né? Daquela entrada que vai para Carnaubais por baixo. E daí naquele trecho ali. E a moto pesada, muito pesada mesmo. E eu, rapaz, eu não olhava, não tinha como parar, mas eu senti a moto pesada. Só que depois de uma certa distância, né? Eu senti como se tivesse alguém realmente sentado por trás de mim, e eu senti a respiração, né? Senti a respiração de uma pessoa. Quando a pessoa vem bem ofegante, que se sente e descansa. Então, quando eu senti aquilo ali, eu vi que não era uma coisa normal, né? Então, eu nunca fui de ter medo. Eu realmente, com toda sinceridade, nunca tive medo dessas coisas. Mas foi uma experiência muito difícil, porque a moto não andava. Eu acelerava, encostava o punho e a moto pesada, como se tivesse duas pessoas. E eu me lembro quando chegou um certo trecho que a gente reparou, estava falando para ele disse, rapaz, isso já aconteceu alguma vez, eu vi no carro e senti também uma coisa diferente. Então esse trecho aí sempre tinha essas coisas. Eu me lembro já agora, já há praticamente um ano atrás, mais ou menos um ano atrás, eu vinha de Açu, porque nesse dia eu estava em Açu com meus filhos, e depois quando deu umas 10h30, eu disse, não, vou embora, não vou dormir aqui não. E vim, né, com minha esposa. E quando a gente vinha, rapaz, foi um negócio muito sinistro, muito feio mesmo. E eu não sou de ver a coisa não, porque eu sou evangélico. E aí a gente vinha, só que apareceu um cara na beira da pista e eu pensei que só eu tinha visto. Um cara muito estranho, com uma roupa muito estranha. Era praticamente a gente vinha de Açu, já eram umas 11h20 da noite, no escuro, que era um breu. Aquele cara surgiu, eu fiquei depois, porque quando eu vi de longe, eu vi um vulto, e eu pensei que minha esposa não tinha visto, só que ela viu também. Só que segurei o corro do carro, né? Porque às vezes essas coisas aí vêm aí para tirar a pessoa do sério, o carro, tem gente que é nervoso, vira o carro, tal, aquela coisa toda. E eu vi, só que eu fiz questão de não olhar, porque era para não deixar ela assustada, só que ela viu e ficou olhando, né? Então era uma personagem, uma pessoa, um negócio assim, muito diferente. Uma roupa estranha, num escuro que era um breu. Se eu apagasse a luz do carro, ninguém via nada. E esse cara surgiu na beira da pista, do nada, andando assim, na direção da gente. Nessa noite foi um negócio meio sinistro, que no meio do caminho a gente encontrou também um cone, botaram um cone, eram as coisas meio estranhas, sabe? Mas graças a Deus, nessa noite também, teve um carro que quando a gente saiu no trevo de São José, esse carro perseguiu a gente também. Então foi um negócio meio estranho aí, né? Então eu passei por algumas experiências, como se diz assim, não muito comum, né, física, né, de algumas coisas, mas eu não tive medo, mas foi um negócio meio estranho. E outra vez, eu não sei se você se lembra, que eu tinha um costume, antes de dormir, às vezes eu orava muito, às vezes até 1h, 12h da noite, eu ia estudar a Bíblia, e eu tinha o celular, naquele tempo que o celular ainda era no tempo não era Bluetooth, era infravermelho, né, no tempo de infravermelho. E lá em casa não tinha quadro nenhum, as paredes tudo branco. Eu peguei o celular e virei o celular para tirar uma foto. Tirei uma foto normal, comum, acho que 1h30 da madrugada. E quando eu virei o celular, tinha lá um bicho, um espírito, né, como se fosse uma caveira do meu lado, caveira mesmo assim, do meu lado, como se alguém vem e tira a foto. E não tinha nada. E eu me lembro que eu senti muito mal, senti como se eu fosse suspendido do chão. E eu consegui chamar a mãe dos meus filhos. E mostrei para ela, né? E na época um dos meus filhos estava até doente. Então muitas vezes esse tipo de coisa que as pessoas não vê,
Eu vou até dizer para você aí, sabe por que é que Deus não abre a nossa visão espiritual? Porque se Deus abrisse a nossa visão espiritual, você ia ver coisas do mundo espiritual que você não tinha coragem de sair. Se você fosse ver o que existe, a guerra espiritual que existe, invisível aos nossos olhos, você ia ver espírito aí devorando pessoas, matando pessoas, perturbando pessoas, tá entendendo? Tem pessoas que andam falando só, mas ele não tá só, é alguém que tá ali perturbando ele. Então eu me lembro disso aí que tinha do meu filho doente. E eu me lembro que eu orei e repreendi. E essa foto eu mostrei a várias pessoas, até um especialista viu que não era montagem, mas você chegou até a ver na época, né? Então são experiências que eu passei ao longo da vida, né, que eu não desejo para ninguém. E pessoas que não têm muita coragem de ver essas coisas aí, fica perturbado, tira o sono da pessoa, né? Então são algumas coisas meio sinistras que acontecem. Não, eu mesmo fiquei perturbado quando vi. Eu me lembro que no tempo o celular era infravermelho, né, Bluetooth, essas coisas, e o meu não tinha, e eu tirei a foto, né, aí mostrei aqui, meu pai, minha mãe, quando cheguei em casa, aí eles falaram que se arrupiou e tal, aí também eu apaguei, né. Aí eu tinha o costume, de noite, assim, de 6 horas da noite, meu pai e minha mãe ficavam vendendo caldo de cana ali na barraquinha, né? E eu sempre vinha malhar aqui. Aqui tinha uma despensa, tinha uma barra de ferro aqui que eu fazia barra, tinha uns pesos e tal. E eu ficava aqui sozinho. Porém, enquanto eu vi essa foto, eu já passei uma semana sem malhar. Fiquei lá fora, lá, e até para jantar, só jantar de 9 horas, que era quando terminava tudo, né? E quando eu passava nesse beco aqui, nem olhava por lado, não. Eu abaixava a cabeça e saía correndo, igual um doido. Já para não correr o risco de ver essas coisas. O mais interessante dessa foto aí da época é que muita gente viu. Você foi um dos que viu, né? Sim. E eu me lembro que um cara chegou a alguém lá da banda Natal, o cara mandou pegar para ver se era montagem, que não tinha como montar. Naquele tempo não tinha nem como fazer. Sim. Hoje em dia você pega um celular, você tem muita coisa, mas não tinha como fazer a montagem. Então foi uma coisa, muita experiência muito bizarra, né? Como se fala. E que, graças a Deus, Deus me deu inteligência, sabedoria para repreender aquele mal. Mas foi um negócio, uma experiência muito difícil. Então, eu me lembro que uma vez, Renato, eu já evangélico, eu fiz uma oração, eu comecei a orar, pedi a Deus o dom de visão, porque isso é muito comum para quem é evangélico. Eu pedi o dom de visão. E eu pedia direto, eu quero ver, eu vi o pessoal mais antigo dizer que via as coisas e eu queria ver também. E eu me lembro que eu cheguei a ver, assim, eu saía para a igreja, saía para a rua e eu via alguns espíritos assim nas esquinas, algumas coisas assim, perturbando pessoa. E eu comecei a me sentir mal, eu pedi a Deus, não, Senhor, eu não tenho condição de ver isso aí não. Tá entendendo? Então é por isso que Deus não abre a nossa visão espiritual, porque se Deus abrisse a nossa visão espiritual, você ia ver uma guerra espiritual que existe, e são coisas que estão além da nossa imaginação. Então, eu aceitei Jesus no ano de 92, que agora, em julho, vai fazer 30 anos que eu aceitei Jesus, né? Que eu tive um encontro com Jesus, né? Gostaria até de dizer a vocês aí. E na época, quando eu disse que eu ia ser evangélico, eu era roqueiro. Eu passei uma semana sem tomar banho, eu não valia um troco no Big Big. A verdade tem que ser dita. Eu fui até expulso de casa, tão ruim que eu era. Eu fui expulso de casa, né? Eu me lembro que minha mãe morava com minha avó e eu fui morar sozinho na casa de minha mãe. Então, de tão ruim que eu era, foi quando eu comecei a dizer, rapaz, eu vou ser crente. Naquele tempo, né? Eu dizia, eu vou ser crente, que é para eu desmascarar agora os crentes. Eu perturbava tanto o povo que eu fui para a igreja para perturbar os crentes. Aí, quando chego lá, Jesus disse, agora eu vou pegar, maluco. Aí você ficou... Aí mudou a situação, né, rapaz? Então, eu vou fazer agora 30 anos, graças a Deus, sem emenda, nunca me afastei, nunca bebi, nunca... É claro que na caminhada da vida a gente não vai ser sempre uma reta, porque se a nossa vida for só uma reta, vira monotonia. Então na nossa vida vai ter curva, vai ter sobe e desce, vai ter momento que você vai estar lá no cume, vai ter momento que você vai estar lá embaixo, vai ter momento que... Uma experiência que eu vivi, né? E eu vou dizer isso para quem está aí do outro lado. Amor não se transfere. Aprende isso aí. Amor não se transfere, mas amor se renova. Então alguém pode pegar o seu amor e jogar no lixo. Mas se você tiver experiência e inteligência suficiente, você vai pegar ele de volta e não devolva mais a quem jogou fora. Porque amor não se transfere. O que eu quero dizer é isso aí. O amor que você teve com alguém, você não vai conseguir transferir para outro. Mas você pode renovar o seu amor e dar melhor do que você deu a primeira vez. Concordo. Então eu vivi essa experiência, estou vivendo essa experiência e eu estou hoje no auge dos 48 anos e eu acho que eu estou mais jovem hoje do que antes.
Eu acredito. Tô bem melhor. Ora, o meu peso normal era 58 quilos, 57 quilos. Era um peso de bode magro. Hoje eu me pesei e tô com 73 quilos, é 73, 72. Igual a sua altura? A minha altura é em torno de 1,66 m. Uhum. Eu sou ainda nanico, eu sou da geração que era nanico. É. A turma agora é tudo escaba grande agora. A geração da agora é tudo... Eu dou aula os cabas lá, os cabas grandes, eu tenho que olhar pros meninos assim. É. Mas é experiência, são experiências que a gente vive, né? E eu gostaria de, né, passar essa experiência pessoal, viu? Vocês precisam entender que na nossa vida vamos ser desafiados. E vou dizer outra coisa, essa frase é minha, viu? Essa frase é minha. Tem gente que não nasceu animal para não envergonhar a espécie. Você sabia disso? Tem gente que não nasceu animal. Se tivesse nascido animal, ia destruir a espécie. Então tem gente que é uma espécie de peso morto. Mas a gente tem que conviver com essas pessoas. Né? A gente tem que viver... o pessimista... Existe uma diferença entre o pessimista e o otimista. O pessimista diz assim, se Deus é tão bom, por que aqui onde tem flor ele coloca espinho? O pessimista vê assim. Deus é tão bom, mas se ele é tão bom, porque onde tem flor ele coloca espinho. O otimista vê diferente, diz, Deus é tão bom, que onde tinha espinho, ele colocou flores. Essa é a diferença, a gente tem que ter essa visão diferente. Concordo. Sim, Zé Maria, aí fiquei vendo aí nas suas redes sociais que você foi recentemente ao Morro do Cabugi, né? Foi a sua primeira vez, você já tinha ido antes? Conta aí um pouco aí dessas aventuras. Foi uma sensação que a gente reviveu, né? A turma aí, uma turma bem que a gente cresceu todo mundo junto ali. E foi 30 anos depois, rapaz. Quando a gente foi lá, eu tinha meus 18 anos, 16 anos. Né? Eu fui lá no ano de 92. Né? Que eu tenho uma pedra lá em casa, lá em minha mãe, que está lá registrada a data, o ano, que é a primeira vez que eu fui lá. Então, 30 anos depois, a gente começou a arquitetar, organizar a turma, né? Os meninos estão de parabéns aí, a resenha aí, Sueldo, Chagas, Jair, Alexandre, Alberto, que a gente, já semana eu tava lembrando, um make-offzinho aí, a gente tava lembrando hoje, no tempo da gente, que a gente era menino, e a gente não tinha dinheiro naquele tempo, a mãe da gente não tinha dinheiro, então eu, Alberto e outro colega nosso, a gente ia lá pro outro lado, a gente ia juntar ferro, juntar osso, para vender, que era para ter o dinheiro de entrar lá em Tião à noite, no sábado e domingo. Eu me lembro de um colega meu, que a gente não tinha muito dinheiro naquele tempo, e a gente saía para as festas, e quando a gente vinha de noite, a gente com a fome, rapaz, que quem dança muito, né? A gente já pulava o muro. E a gente vinha com fome. Então, quando a gente passava lá, tinha um trailerzinho de Nilo, saudosa memória também, e tinha muito coco, o pessoal comprava para tomar água de coco, então quando a gente vinha, pegava o cocozinho gelado, era só quebrando e tirando a babinha, que era para escapar com o coco. E tinha um colega meu que levava, como a gente não tinha dinheiro ele não tinha dinheiro para comprar as balazinhas, o confeito, né? Ele torava a rapadura e botava no bolso. E levava e ia pra festa, viu? E tava tudo certo. Ele tava sempre com a rapadura assim no bolso. Eu não vou dizer o nome da criatura, né? Mas ele... Né? E tinha outro colega meu que ele era viciado. Ele guardava o dinheiro para comprar um pacote de pipocas Tabira. Ele vai assistir esse vídeo aí, ele vai se lembrar e vai sorrir. Pipocas Tabira. Existe essas pipocas? Não existe mais não. Isso aí é coisa de bem 30 anos atrás. Né? Então agora, depois de 30 anos, a gente formou um grupo, né, de WhatsApp. E começou a amadurecer a ideia da gente ir ao pico e tal, e uns foi motivando o outro, e quando foi domingo agora a gente foi novamente, né, voltamos à aventura lá no Pico do Everest, no Pico do Cabugi, e o Pico do Cabugi, né, algumas pessoas não têm, assim, muito conhecimento, mas lá realmente foi um vulcão, né, é um vulcão extinto, tanto que lá, se eu não me engano, lá em Natal, lá no museu lá, tem um lugar de arqueologia que fala sobre isso aí, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o Pico do Cabugi é um vulcão extinto, né? Então a gente, depois de 30 anos, a gente se organizou e domingo agora passado a gente foi e foi uma aventura muito gostosa, né? Todo mundo quarentão, né? Eu com meus 48 anos e eu não imaginei depois de 48 anos, com meus 48 anos eu subi ali. E é um desafio grande, mas é gostoso. Chegar lá em cima é algo prazeroso, não tem explicação não, sabe? A gente virou menino novamente, né? Tanto que alguém está acompanhando nas redes sociais aí, a gente botando alguns vídeos sorrindo uns dos outros. Mas foi muito gostoso, muito prazeroso. A gente
30 anos depois eu me senti novamente jovem, e a gente foi muito gostoso. Aí muito vocês foram de que hora? Qual foi o horário assim que vocês escolheram para ir? Um dos horários bons, quem quer escalar na parte da manhã, é a partir das 5 horas, 5 e meia. Por quê? Porque, Renato, na parte da manhã o clima está frio, o vento é mais leve, né? Então tudo é favorável a chegar lá. Até porque as pedras também, nesse horário, a gente quando vai subindo, algumas pedras estão molhadas, né? Então é em torno de 2 horas para chegar lá no cume, né? Chegar no topo é em torno de 2 horas. Então a gente começou às 5 e meia da manhã, né? Até hoje também tem até um guia que antes, quando eu fui há 30 anos atrás, a gente subiu no bruto, a gente não tinha nem, algumas pessoas se perdiam mais, não conseguia chegar até o final, porque subia pela parte da frente, aquele que antigamente tinha o nome Rui Barbosa, porque o tempo foi passando, né? E tinha o nome Jajá. Então algumas pessoas subiam pela parte da frente, que tem até hoje tem o Já. Então aquela parte ali não é muito favorável para subir, né? Então hoje tem uma trilha, né? E hoje tem até uns guias lá, que por sinal foi até um rapaz lá muito jovem e facilitou muito a subida, né? Para nós, principalmente quarentão, porque eu caminho todo dia, Renato, em torno de 11 quilômetros, todo dia de manhã. Quando dá 4 e meia da manhã eu já vou até lá em Burrão, volto, saio aqui no mercado e faço esse trajeto aí. Agora me responda uma curiosidade, para subir lá hoje é obrigatório ter um guia? Algumas pessoas que já têm mais experiência, né? Já sobe sem o guia. São praticamente 590 metros. 590 metros. Só que é muita pedra, né? Muita pedra. E como eu falei já há algum tempo atrás, o Pico do Cabugi, eu tenho certeza que é um vulcão extinto, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. Até da primeira vez quando eu fui, fiz questão de olhar em detalhes, né? E as pedras lá são pedras vulcanizadas, é umas pedras diferentes. E quando a gente chega lá em cima mesmo, no topo, né, no cume, a gente vê o quanto é realmente, e quem passa na pista lá vê também, até aqui do alto tem alguns pontos que pode ver. Então é muito alto, é 590 metros, mas de uma aventura grande, muito grande, né, e foi muito, muito importante para nós, né? É 2 horas para ir de escalada e 2 para voltar, tem algum tempozinho que a gente passou lá em cima, mas foi muito bom mesmo, e a gente tem algumas aventuras aí. E talvez a próxima a gente vá até pernoitar lá, dormir lá para ver o pôr do sol e o nascer do sol. Sim, e você falou até que lá já tinha umas panelas que o povo deixava lá, né? Lá em cima, lá, para vocês que não sabem, tem pessoas que pernoitam lá e tem um kit de panela mesmo lá. Qualquer pessoa que subir lá, que for pernoitar, já tem lá um cantozinho para fazer um fogão e tem panela. E não é panelazinha simples não, viu? É panela de qualidade mesmo, inox mesmo, viu? Lá em cima, tá lá, preparado lá. Tem alguns pontos, se alguém quiser. Para barraca, tem que ter uma barraca com uma estrutura grande, porque o vento é muito forte e frio, né? E dependendo do horário do dia, já no horário de 10 horas, 11 horas, é muito quente, né? Então o correto é, se for para dormir, tem que pernoitar, né? Na parte de 5 horas da tarde, para estar lá em cima e descer na parte da manhã. É uma experiência muito boa, eu recomendo, viu? É uma aventura, foi, como é que se diz, a Expedição Cabugi 2022. Aí, legal. Zé Maria, eu gostaria também que você me falasse de uma vez que você comentou que ganhou uma casa no sorteio. Foi. Até ganhar, eu achei interessante aquela história. Fala aí pra galera. Essa é uma experiência de vida, né? Foi no ano de 2011. Como eu sou cristão, né, eu passei uma situação espiritual e eu preferi orar e pedir a Deus uma resposta a Deus. Daquilo ali eu sempre coloco nas mãos de Deus. Tudo é experiência de vida, né? E qualquer um de vocês pode ter uma experiência íntima com Deus, viu? Essa é a experiência de vida que eu vivi e eu preferi orar, entreguei nas mãos de Deus e pedi para que Deus desse um sinal grande. Senhor, me dê um sinal para que as pessoas percebam o quanto é presente na minha vida. Foi um tipo de oração que eu fiz mais ou menos assim. Eu me lembro de 2011, lá no Rebouças, né, supermercado lá, tem um sorteio, o pessoal fazia feira e cada R$30, se eu não me engano, ganhava um cupom. E eu me lembro que na época a minha menina, Júlia, ela tinha sonhado tempo antes, né, tinha sonhado e disse, pai, eu sonhei com o senhor ganhando uma casa. E eu me lembro quando a gente levou ela um dia lá ao supermercado, que tinha lá um banner grande, quando ela olhou
o Bânio disse, aquela casa ali foi a casa que eu sonhei. E a gente achou muito sério, uma criança e tal. E eu me lembro que eu coloquei apenas 3 papéis. Eu tinha até esquecido que era para colocar. Eu botei 3 papéis, porque o sorteio era no sábado, quando a gente se lembrou, já era praticamente umas 6 horas da tarde da sexta. E eu coloquei 3 papéis na urna lá. E quando foi no sábado, eu estava até no centro lá de Açu, quando ligaram para mim, e disseram que eu tinha ganhado um notebook e estava concorrendo uma casa. Tinha que estar em Mossoró. E eu fiquei ali, eu pensei até que era uns trotes, né, dentro dos presídios, o pessoal passa sair. E aí eu sei que eu liguei para casa e disse que estava passando por aquilo ali e tal, e já tinha um carro esperando para levar para Mossoró. E eu sei que quando eu cheguei lá em Mossoró, tinha um baúzinho que era 5 chaves. E só ganhava a casa aquela chave que abrisse a porta. E para vocês verem o quanto Deus é maravilhoso, que se eu fosse a primeira chave, não tinha nem graça, né? Então eu fui a última chave, a 5ª chave fui eu. Pela ordem até do sorteio. Então, o primeiro não abriu, o segundo não abriu, né? E eu me lembro que quando eu botei a chave, eu era a última chave, já estava já comemorando já, né? E eu abri e ganhei uma casa, né? Na época, em 2011, era, se não me engano, era 45 mil, era 50 mil a casa. Né? E eu poderia fazer ou comprar. E eu sei que eu passei na faixa de uns 5 meses pesquisando isso e fizemos uma casa muito boa, né? Que está lá para os meus filhos. E graças a Deus foi uma experiência de vida que eu passei com Deus e graças a Deus, Deus mais uma vez honrou. Né? Como eu passei também uma grande experiência de vida também, que pode ser talvez numa outra experiência para contar com mais detalhe, mas o meu menino, meu filho caçula, ele passou por uma experiência quando ele logo nasceu, quando foi passar para tomar o mingau normal, ele nasceu com uma doença chamada doença de Hirschsprung, ou chamada megacolo congênito. Ou seja, o intestino grosso dele não foi formado. Então, como o intestino dele grosso não foi formado, então ele chegou a uma situação de comer por um lado e a fezes sair pelo outro lado da boca. Então, até descobrir o que era, foi praticamente mais de 100 exames. Exame de vários valores, em Natal, Enemopar, que é um exame que é muito complicado, que coloca uma sonda no reto da criança e bota um contraste para saber, e passa por uma quantidade de raio-x, que é equivalente a 1 ano de raio-x. Né, de radiação. Então foi muita luta, 3 anos e 9 meses praticamente para salvar ele, mas a cirurgia dele é uma das cirurgias mais bem sucedidas do Brasil. Ele só tem um intestino, que é o intestino delgado. O intestino grosso ele perdeu, porque o intestino grosso dele não foi formado total. E houve um grande milagre nisso aí, porque na época faltou um equipamento no hospital, lá no Maria Alice Fernandes. E esse equipamento a gente não sabia o quanto valia, né? E por causa desse equipamento não houve a cirurgia. E a gente teve que voltar para a Estaca Zero, tinha pouco tempo de batalha. A sugestão era botar o Estado na justiça ou procurar um político de renomado, né? Um deputado, alguma coisa assim, ou a gente ter o dinheiro, né? Vender alguma coisa para fazer essa cirurgia, comprar esse equipamento chamado grampeador cirúrgico. E eu me lembro que na época a gente tem uma página no Facebook chamada Diário de um Anjo, e uma das pessoas que seguia a página viu que não tinha sido feita a cirurgia. E aí pegou as informações, porque não tinha acontecido e tal, e relatou a questão do meu menino para uma pessoa, né, que ele conhecia. E essa pessoa, tempos depois, alguns dias depois, entrou em contato, né, com a gente para pegar referência do hospital, do médico, da criança. E esse homem, no resumo total, a gente nunca viu ele, né? A gente nunca viu essa pessoa, nunca teve contato com ele nem de 1 minuto, nem nada, né? Até porque não foi identificado e ele mandou deixar o equipamento lá no hospital, Maria Alice Fernandes, no Parque dos Coqueiros. E esse equipamento, na época, se eu não me engano, era em torno de, o equipamento, o grampeador era em torno de 13 mil e os grampos eram em torno de 6 mil. Eu sei que foi em torno de quase 20 mil. E esse grampeador, né, com esses grampos, ficaram para o hospital. Ou seja, eu gostaria de deixar um versículo para vocês que estão vendo aí. A Bíblia diz lá em Isaías que nunca se viu, nem com ouvido se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha para o bem daquele que nele espera. Então, se você tem fé, Deus vai usar quem você nem imagina para fazer acontecer na sua vida. Aí, legal, viu? Eu fico admirado com essas histórias assim verídicas que aconteceu, né? Tipo, o cara não
não sabia nem nada e fez uma doação nesse nível. Foi. A doação a gente não sabe. Não A gente só sabe, sabia é que ele isso. era representante da Johnson, do Nordeste. Aham. Mas fisicamente nunca vimos essa pessoa. Nunca vimos. viu e E ele deixou o equipamento lá na recepção do hospital e deixou dito mais lá. Se precisasse mais alguma coisa, podia entrar em contato. Mas ninguém poderia saber quem era ele. Então, Deus é aquele que usa quem você menos espera para fazer acontecer na sua vida. Pode crer. é uma situação assim digna de um filme, né? O É cara, verdade. um herói, E verdadeiro herói. meu filho hoje está praticamente com 10 anos. É uma das cirurgias mais bem sucedidas do Brasil. Ele chegou a usar uma pomada, que essa pomada só tem nos Estados Unidos, chamada Ilex. Essa pomada é muito cara, é o único canto no mundo que tem. E essa pomada é como se ela cria uma nova pele na parte do bumbum, porque o ácido que saía da fezes, como ele não tinha o intestino grosso, né, então criava uma assadura praticamente de terceiro grau. Então essa pomada criava uma outra pele para evitar as queimaduras nele. Então é chamada Ilex, ela é muito cara. Ela hoje, para trazer ela, é quase R$ 3.000 por aí, uma 3 pomada mil. dessa aí. Então, muitos milagres aconteceram. Mas com qual frequência assim você compra assim? Ela, na época, no auge mesmo, quando ele estava em recuperação, ela chegava em torno de quase 2 meses. Né? 2 meses. Era uma pomada normal. Ela não tem cheiro, não tem cheiro, não tem nada. Ela é só como fosse uma pasta e passava e ela criava uma outra pelezinha que era para impedir né, alguma assadura nele. Que ele, se ele viver 100 anos, ele só vai viver com um intestino, que é o intestino delgado. O intestino grosso tem a função de reter o bolo fecal e tirar o ácido, né? Então, como ele não tem, ele faz cocô, chamado cocô por explosão, né? Quando ele faz a digestão, tem que defecar. Então, para ele passar o dia mais tranquilo, ele tem que tomar um Florax, aqueles, né, para evitar alguma coisa, porque alguma alteração pode provocar, né? Alguma coisa. Mas a cirurgia dele é uma das cirurgias mais bem sucedidas no Brasil. Aí, Graças a Deus. No caso, essa página ainda vocês mantêm, Ainda está alimenta? ativa ainda. O Diário de um Anjo está no Facebook. No Tem a Facebook. história dele todinha, tem as internações, tem vídeo da época, tem... Mas vocês alimentam até hoje? Eu acho que é 1 mês, 2 meses atrás eu alimentei. Botei ele já um rapazinho, já está muito inteligente, viu? Muito inteligente. E meu filho é um milagre vivo. O nome dele é Jabes Miguel. E o nome Jabes só tem... Jabes quer dizer gerado em dor. A gente nem sabia. É a história de um personagem bíblico que a gente viu. E ele é citado somente em um trechozinho pequeno da Bíblia, em um versículo 2. Jabes quer dizer gerado em dor. E Miguel, Miguel que é o anjo. Então a gente botou Jabes Miguel, o nome dele. E é um guerreiro, é um milagre, muito inteligente. Diário de um Anjo. Legal. Então, galera, quem quiser acompanhar aí a página Diário de um Anjo. Diário Lá de um no Anjo. Facebook, né? Tá no Facebook. Então, vai lá, corre, segue, acompanha lá a história. Tem uma vídeo, história tem muito... vídeo, Tem vídeo também? Da época, tem tudo. As internações dele, tudo. Algumas fotos, né? Quando ele passou pela colostomia, que o intestino saiu e tal, foi experiências terríveis. Mas pode ter certeza, isso aqui você grava também. Por trás de uma grande luta, existe uma grande vitória. Quanto maior for a sua luta, se prepare, vai ter uma vitória maior. Pode ter certeza. Aí, valeu, gostei. Zé Maria, gostaria de agradecer de maneira imensa. Fiquei muito feliz de você ter vindo aqui, dado essa entrevista. Sempre é muito agradável conversar com você. Mesmo no tempo que estudava com você, eu sempre adorava. Hoje tem aula de Zé Maria. Aí eu já ficava animado porque eu sabia que a aula não ia ser uma aula chata, ia ser uma aula agradável, que você ia pegar aquele assunto chato, que assim, passado por outro professor, ia transformar numa coisa interessante, que ia acabar entendendo tudo e ia ser show de bola. Como eu acredito que você ainda está tendo esse método e de maneira melhor, né? Que Com o tempo a gente vai amadurecendo. Vai melhorando cada vez mais. É o natural do negócio. Então, quero que você deixe aí uma mensagem aí para a galera aí, que você queira falar para o nosso público. Então eu gostaria de já agradecer, né, a cordialidade, né,
E também tenho o prazer de dizer que você foi meu aluno, assim como muitos que estão aí do outro lado, que vai assistir. E eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês que estão aí do outro lado. Lembre-se de uma coisa. Às vezes nós somos desafiados, o nosso limite, o máximo possível, para ver até onde a gente pode suportar. E essa mensagem eu vou deixar para vocês que estão aí do outro lado. Tem pessoas que reclamam por receber pedradas. E pedrada a gente vamos sempre receber, Renato. Agora sabe de uma coisa? Anote aí. Foi com uma pedra que Davi venceu Golias. Exatamente. Entre Jesus e Lázaro havia uma pedra. Jesus mandou tirar a pedra. E entre Estevão e o céu havia pedra. Pessoas jogaram pedra, mas não impediu de Estevão ver a glória de Deus. O que eu quero mostrar para vocês? Que para o gigante, Deus autorizou jogar pedra. Para Estevão, Deus assistiu jogar a pedra, mas não impediu de Estevão ver a glória de Deus. Mas para ressuscitar Lázaro, Deus mandou tirar a pedra. Ou seja, o que quer dizer isso aí? Jesus queria dizer, a ressurreição é comigo, agora a pedra é com vocês. Ou seja, o que quer dizer isso aí? Muitas vezes, anote isso aí, precisamos tirar a pedra do rancor, precisamos tirar a pedra da falta de perdão, precisamos tirar a pedra da vingança, porque quando a gente tirar todas essas pedras aí, pode ter certeza, vai ter milagre na sua vida. Então anote, não é pedrada que vai fazer você desistir. As pedras servem para você fazer alicerce na sua vida, porque a Bíblia diz que a casa edificada sobre a rocha pode vir um vendaval que for, ela vai estar fortalecida. Então, guarda as pedras, não é para você jogar de volta, é para você alicerçar a sua vida e cada vez mais estar mais forte. Muito bem. É isso aí, pessoal. Vocês que assistiram até aqui, essa entrevista divertida aqui, descontraída, com o meu grande mestre aqui, Zé Maria. Quero pedir para não deixar de curtir e se inscrever no canal, que isso está uma força imensa. Dá um like lá. Isso, está uma força imensa para o canal e está sempre um incentivo para a gente estar continuando esse trabalho aqui, que a gente faz com muito amor e carinho. Ok? Então até a próxima. Fui! Olá, pessoal! Se você gostou e quiser ajudar o meu canal, é muito simples. Basta se inscrever, curtir e compartilhar meus vídeos, pois esse canal é independente e isso irá ajudar muito no meu trabalho. Obrigado e até o próximo vídeo.